Cristo ele deu poder aos seus discípulos para expulsarem demônios e para curarem toda enfermidade. Aí no caso, Cristo ele dividiu o poder dele com os discípulos, né? Ele tinha autoridade, ele podia compartilhar essa autoridade com os outros, não só depois que ele ressuscitou, mas até mesmo quando ele estava aqui na terra. Então ele deu esse poder para os outros antes mesmo da descida do Espírito Santo. E aí tem os 12 discípulos. Aí eu não sabia o nome dos 12 discípulos. Aí era Simão, que é Pedro, André, Tiago e João. Aí desses 4 primeiros, esses 3 primeiros, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos de Cristo, né? Tanto que eles subiram com Cristo lá no Monte da Transfiguração, quando eles viram Moisés e Elias, e foram eles que Cristo levou para orar com ele quando naquele monte do Getsemane, antes dele morrer. Aí tem Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, o Simão Cananita e Judas. Simão Cananita. Eu não sabia disso também. Estranho que Cananita tem a ver com aqueles povos que não são judeus, né? Será que esse cara não era judeu? Mas eu acho que ele é. Aí Cristo fala, né, para eles. Começaram nos versículos. Ele fala: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está dizendo o seguinte: não ide no caminho das gentes, ou seja, não vai pelo caminho dos gentios, que é todo aquele que não é judeu, né? E nem entrei em cidade samaritana, mas antes as ovelhas perdidas de Israel. Ele está dizendo o quê? Não pregue para quem não é judeu. Cristo estava dizendo isso, porque naquela época a salvação estava começando a se manifestar, o plano de Deus. E o povo, a salvação veio a partir dos judeus, porque Cristo nasceu dos judeus. Então a salvação tinha que ser proclamada primeiramente para eles. Depois é que ia ser a promessa derramada para os gentios. Mas primeiro tinha que ser os judeus. É igual aqui, né? Por exemplo, a gente tem que sempre honrar os da casa para depois honrar os de fora. A mesma coisa Deus fez. A gente fez primeiro para honrar o seu povo, para depois honrar todas as outras pessoas, entendeu? Então, Deus aplicou esse princípio aqui. Primeiro o povo de Israel, depois os outros. Por quê? Porque o povo de Israel teve todo, por exemplo, foi a eles que Deus confiou a palavra dele, foi desse povo que Deus formou os profetas, os reis, foi desse povo que Deus disse que ia abençoar todas as nações da terra. Então tinha que vir primeiro Deus. Mas só que aí depois você vê Cristo pregando a mulher samaritana, depois que Cristo ressuscita e diz: ide por todo mundo e pregai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, depois que Cristo ressuscita, ele dá a ordem para eles pregar para todo mundo. Não era mais para só os judeus, né? E aí quando ele mandou esse povo, esses discípulos, ele disse: e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então a pregação deles era sobre o reino dos céus. Pronto, então a pregação deles não era sobre ouro, nem prata, nem sobre promessa, nem nada do tipo. Naquele momento a pregação deles era sobre o reino de Deus. Fazer o reino de Deus está chegando na terra. E nesse momento está acontecendo isso e aquilo. Está havendo cura de enfermidades, está havendo poder, está havendo uma palavra maravilhosa, promessa de vida eterna. Então eles tinham que pregar isso. E aí ele deu poder para eles curar enfermidades, expulsar demônios. E aí ele diz: de graça recebestes, de graça dai. Então,
Isso é uma coisa também que a gente aplica hoje, né? A gente recebeu a palavra de graça. Então a gente tem que dar de graça, porque você vê muita gente aí que vai cobrar para pregar, vai cobrar, que nem foi falado, né? Foi para cobrar para pregar, cobrar para orar e tudo mais. E aí ele vai dizer: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, não apoies para o caminho, nem tuas túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E aí eu fui pesquisar sobre essa parte que diz para eles não levar nada no caminho, e essa parte que diz digno é o operário do seu alimento. Por quê? É uma explicação bem profunda, mas não é muita coisa, mas é mais ou menos o seguinte: quando diz digno é o operário do seu salário, é dizendo que o seu salário, o seu trabalho é digno. E ele está dizendo o quê? O trabalho do Evangelho por si só é digno. Então, o cara que vive do Evangelho é um trabalho digno. Por quê? Porque muitas pessoas dizem assim: esse cara aí, ele é sustentado pela igreja. Não é para ser um motivo de vergonha, é para ser um motivo de orgulho. Porque aqui está dizendo: digno é o operário do seu trabalho. É um trabalho. Não vou dizer como qualquer outro, é um trabalho acima de todos os outros. Porque enquanto todos os outros estão trabalhando e vivendo suas vidas e contribuindo um pouco para o Evangelho, esse cara se dedicou exclusivamente ao Evangelho. Então, é mais do que obrigação da gente, biblicamente, né, sustentar essas pessoas. Então, por mais a gente tem orgulho e avareza no nosso coração, a gente não quer gastar dinheiro, né? Mas a palavra de Deus nos dá esse ensinamento de contribuir para a vida dessas pessoas, porque elas estão fazendo um trabalho que nós não estamos fazendo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ajudar elas. E aí, até Paulo fala algo do tipo assim: ele fala, nós temos a vocês coisas espirituais que são muito maiores que as materiais, e seria pedir demais que vocês nos dessem coisas materiais. Por quê? Porque naquela época Paulo ele era plantador de igreja, mas ele era pastor de igreja. Então nada mais justo do que ele ser sustentado pela obra dele, entendeu? Então você pode dar dinheiro para os outros, porque tem muitas igrejas que têm um estilo de vida que tem um pastor que vive exclusivamente da obra. Então esse pastor ele tem que ser sustentado pela igreja. No caso vai ser dividido. E aí aqui ele vai dizer: em qualquer cidade, nós tínhamos outra parte dessa. Não vou lembrar. E em qualquer cidade eu odeio que entrares, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares numa casa, saudai. Então, eles tinham que entrar numa casa, procurar quem era digno naquela cidade para ele se hospedar lá. Então, a recomendação não era procurar um lugar mais espaçoso, procurar um lugar que tem, sei lá, melhores alimentos. Não. Cristo diz: procurar um lugar que tem a pessoa mais digna. Então, Cristo diz: não procure pessoas que têm o melhor para te oferecer. Procure as pessoas mais dignas. Essas é que você tem que estar com elas, essas que você tem que se hospedar na cobertura delas, né? Que seria o quê? A morada delas, né? Aqui. Morada pode ser uma cobertura de amizade, um conhecimento, você correr atrás de pessoas dignas, né? E não de qualquer um. E aí diz: e quando entrares numa casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então ele diz o seguinte: independente da casa, você saúda ela, né? Mostra a reverência. Eu vejo assim com as pessoas também, né? Ele mostra a reverência a todas as pessoas. Mas ele diz: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz.
mas se não for, torne para ela a vossa paz. Nós oferecemos a paz de Cristo, mas se as pessoas não quiserem, ela volta para nós. Tipo, ela nunca, é igual aquele negócio que o pessoal diz, né? Toda palavra ela tem endereço certo. Se foi para lá e não achou, ela vai voltar para ele. Entendeu? Porque é a paz de Deus. Cristo disse: eu vos dou a paz como o mundo não dá. Então a gente está ofertando para essas pessoas uma paz, a paz de Cristo. Às vezes a gente fala assim, paz do Senhor, mas a gente nunca pensa sobre isso. A gente está ofertando a paz de Cristo, que é a paz que Cristo dá, que o mundo não dá. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz que você pode dar, quem sabe, vendo seu filho morrer, você com uma enfermidade, você doente, sabendo, sei lá, que vai morrer daqui a umas horas, daqui a uns dias, e mesmo assim você tem uma paz. Como? Eu não sei, porque a Bíblia fala, é a paz que excede todo entendimento. Então nem a gente sabe explicar. E aí vai dizer o seguinte: e se alguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, por exemplo, se ele chegou naquela cidade, não teve ninguém, uma pessoa sequer, que recebeu eles, não teve uma única pessoa que escutou a palavra, era para ele sair e sacudir o pó, né? Sacudir o pó dos pés, eu vi lá, estava pesquisando, era quando os judeus faziam isso para os gentios, para dizer, nós somos separados de vocês, tipo, desprezando os gentios, né? Aqui era os discípulos fazendo para aquela cidade que não recebeu eles, dizendo que eles eram separados e dizendo, vocês rejeitaram as palavras da Bíblia, vocês vão pagar e nós estamos livres. Sacudir o pó dos pés era como os Pilatos fez, né? Lavar as mãos. É tipo dizer, nós fizemos o que possível, mas vocês não quiserem ficar. E o pó significa tipo pecado. Vocês podem ficar com o pecado de vocês, porque nós fizemos nossa parte. Então essa era a simbologia. E aí o Cristo vai dizer que, em verdade eu digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra foram destruídos por Deus pela maldade que fizeram, mas Cristo está dizendo aqui, se eles tivessem ouvido e visto as maravilhas que vocês viram, com certeza eles teriam se convertido de todo mal deles. Naquela época o pessoal via tudo isso e não se converteu. E aí eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, tipo, Cristo, ele vai dizer isso, né? Temos que ser mansos com as pessoas. Todas. Mas é como minha mãe diz às vezes, no ditado muito diz, ser crente é ser diferente de ser besta. Você tem que ajudar as pessoas, ser manso, falar, mas tem momentos. Não, e em todo momento você também tem que ser inteligente. Às vezes uma pessoa vai pedir ajuda para você, ela empresta dinheiro, mas você sabe que ela vai usar droga. Entendeu? Sei lá, ela vai pedir dinheiro para alguma coisa, vai pedir ajuda para alguma coisa, vai pedir para você. Que nem uma vez eu estava descendo com minha mãe e o Eric ali. Aí o cara pediu para a gente ajudar ele a empurrar um carro. Aí quando a gente viu, estava um buraco para trás do carro, tipo, no vidro. Provavelmente era tiro, ou seja, provavelmente o cara vai querendo empurrar um carro roubado. Aí a gente vai e ajuda, querendo ajudar uma pessoa. E aí a gente se mete no pior. Então, tipo, por isso que a gente tem que pedir entendimento para Deus a todo momento, né? Porque, tipo, que tem de gente querendo atrasar você, não é de. E aí vai dizer, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
Então, tipo, olha que interessante, né? Cristo está dizendo: ó, eu não vou te dar carro, nem casa. Não estou dizendo que não dá. Mas eu te prometo, um açoite, eu te prometo que você vai até a presença dos reis e governadores e que você vai sofrer bastante por minha causa. Isso daí eu prometo. Olha o que ele prometeu para mim e para você. Mas ele disse, e ele disse que isso vai servir de testemunho para nós. E vai dizer: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou por que a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, tipo, aí muitas vezes as pessoas podem dizer: nossa, Deus, você só foca no lado ruim, né? Você só fala que, tipo, Cristo prometeu dor para a gente, tal. Falou isso. Mas assim, perceba que ele falou tudo isso para os discípulos e nenhum deles resistiu. Por quê? Porque ele sabe que Cristo prometeu que eles iam sofrer muito. Cristo até prometeu uma vez para Pedro: olha, em verdade eu te digo que você irá aonde você não vai querer ir. E tal. E fala algumas coisas sobre Pedro e o texto explica. E ali ele estava explicando a forma como Pedro teria que glorificar a Deus. Bom, por meio da morte dele, né? Ou seja, Cristo profetizou também muita coisa assim ruim na vida dos discípulos. Imagina você, por exemplo, né? Só para pensar, imagina que eu sou Jesus, vocês os discípulos, e aí eu digo para vocês: vocês estavam esperando um trono, alguma coisa, uma recompensa aqui na terra, e dizer: vocês vão morrer por minha causa, e tal. Mas só que mesmo assim vocês continuam. Por quê? Porque vocês sabiam que ia ter recompensa, que ia ter vida eterna, ressurreição. Então, tipo, o motivo, né, principal de nossa entrega a Cristo deve ser a salvação, né? É o principal. Todo o resto é secundário. Por mais que a gente é humano e queira o resto, mas só que é secundário. O principal é a salvação. Por que a salvação? Porque Jesus Cristo disse aqui: o irmão entregará a morte do irmão, e o pai e o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. E odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que ele diz: odiados serão todos vocês por causa do meu nome. Então eu digo: se você for odiado por alguém, fica feliz, tá ligado? Porque a palavra de Deus é loucura. Ela fala, Cristo fala, lembra que a gente viu lá em Mateus 5? Ele diz: alegrai-vos e exultai-vos quando vos perseguirem, porque grande é o vosso galardão no céu. O problema é que a gente muitas vezes é cheio de mimimi. E a gente, quando está sendo perseguido, começa a reclamar. Sendo que Cristo fala: está sendo perseguido, então glorifica a Deus, agradece. Porque isso é um sinal de que você é meu discípulo. Se você é seguido, na verdade, talvez, né, a gente tem que se preocupar quando a gente não é perseguido. Porque o Senhor prometeu que seus discípulos seriam perseguidos. Mas por que você não é perseguido? Está estranho. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma conduta meio relaxada, e quando você eu falo de mim mesmo, quando você é relaxado demais, não tem perseguição. Entendeu? E aí vai dizer: e odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você precisa perseverar, não é só uma atitude: eu fiz isso por Deus. Não. E é como eu já falei algumas vezes, Cristo chama a gente para excelência. Você tem que estar melhorando sempre. Você tem que estar continuando. Não pode fazer um trabalho, digamos assim, muitas vezes medíocre. Vou fazer isso aqui, tá bom. Não. Com Deus você tem que fazer sempre o melhor. É tipo, por exemplo, numa empresa. Se você trabalha com qualquer
qualquer funcionário trabalha, então, tipo, normal. Mas quando você faz uma coisinha diferente, você pode ver que o seu patrão já te vê diferente, já fala, nossa, esse daí já está fazendo algo diferente, que ninguém faz. Mas fica muito tempo fazendo aquilo vai virar costume. Aí os outros, para tentar se igualar com você, vão começar a fazer aquilo também. Então vai virar normal. Então o que tem que acontecer? Você tem que estar sempre fazendo algo a mais para Deus, porque Ele quer excelência da gente. Aí vai dizer, quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aí esse daqui é um discípulo, um versículo que às vezes é complicado para as pessoas. Não sei se vocês entenderam. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade eu digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então ele está dizendo o quê? Tem alguns que, por exemplo, deixam de acreditar na Bíblia por causa desse versículo. Porque uns interpretam o seguinte: Cristo está dizendo aqui que voltaria antes que os discípulos dele percorressem toda a cidade de Israel. Entendeu? À primeira vista, você lendo o versículo, ele está dizendo isso. Mas só que aí, por exemplo, eu interpreto da seguinte forma, né? Quando Cristo está dizendo isso, ele estava falando da volta dele, da ressurreição, não da vinda dele. Entendeu? Tem os textos que tem que ter um pouco mais de interpretação. Por exemplo, quando Cristo fala, em verdade eu digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí ele estava falando do Apocalipse. Então, tipo, a geração naquela época era quem? Era a geração dos discípulos. Mas só que aí, você fazendo um estudo a mais, você vê que quando Cristo fala geração, não necessariamente é geração de pai e filho. É outra coisa. Certo? Então, tipo, tem umas coisas que à primeira vista é complicado na Bíblia, tem que dar uma linha a mais. Aí vai dizer, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Por quê? Porque ele está dizendo, se eu, que sou o teu mestre, vou sofrer demais, imagina vocês, porque vocês não são maiores que eu. Então, o chamado de vocês para mim é vocês sofrerem, como eu sofri. Por isso que ele fala, nós temos que pegar a nossa cruz, porque o Evangelho é renúncia e é cruz, toda hora. E ele vai dizer, aí basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamarem Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar, nem oculto que haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei em luz. O que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Né? Então, o que ele fala, não deixe de pregar a palavra de Deus. Né? O que ele revela para você, dê testemunho do que ele fez na sua vida para edificar outras pessoas. Aí não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aí ele vai dizer que vai ter que temer a Deus, não temer aos homens. Porque o homem só pode matar o nosso corpo. Então veio, a entrega a Cristo é forte. Porque ele fala, não temos que podem matar o corpo. Essa palavra é muito forte, porque ele está dizendo, a sua vida não é nada. Porque se for necessário se desprender do seu corpo, se desprenda. Porque esse daí só pode matar o seu corpo. Mas você tem que ter medo de Deus, porque Ele pode matar o seu corpo e a sua alma no inferno. E aí ele vai dizer, não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, porque ceitil era uma moeda da época, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temeis, pois, não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Aí ele está dizendo aqui que não cai 2 passarinhos na terra sem a vontade de Deus. O que ele está falando aqui nenhum de
de vocês vai cair se não for da vontade de Deus. Você não vai morrer se não for da vontade de Deus. E se for da vontade de Deus, é a vontade de Deus. Então, tipo, é uma vontade boa, perfeita e agradável. Mesmo que você não aceite, mas é a vontade de Deus. É o melhor. E aí ele vai dizer: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Vê, essa palavra é forte também. Porque vê que ele falou essa palavra de negar depois de falar sobre a gente não temer aqueles que podem matar o corpo. Então ele estava falando muito sobre perseguição. Então, pessoas que na perseguição poderiam negar o nome dele. Imagine, eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Mas eu já pensei, eu mesmo, numa situação de tortura. E eu me questionei: será que eu não negaria o nome de Cristo? Entendeu? É algo que temos que pensar em nós. Será que nós temos essa convicção de, num momento de tortura, ou num momento do dia a dia, dizer: ó, eu tenho uma convicção que podem me matar um familiar meu na minha frente, mas eu não vou negar o nome de Cristo? Será que a gente tem esse amor pelo nome de Cristo verdadeiramente? Porque ele fala aqui, ó, aquele, e vê que ele, é tudo relacionado. Ele falou: aquele que amar. Ele fala assim, que o pai se levantará contra o filho contra o pai. E aí vai continuar aqui, ó: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que significa? Ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. E aí vem dizer: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Muitas vezes você vê o pessoal dizendo: ó, Cristo vai trazer a paz para a sua casa, Ele vai trazer salvação para todos os seus. Sim, se todos quiserem. Mas ele diz aqui: eu vim trazer brigas. Olha, eu vim trazer briga. Colocar em briga o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. E aí vai continuar: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí agora, aqui é que ele pega pesado: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, tipo, é por isso que eu gosto de falar que a gente tem que estudar os evangelhos. Porque assim, eu não sei se vocês sentem o impacto dessas palavras, porque é muito forte. Eu mesmo, como eu disse a vocês, quando eu lia Mateus, tipo, tinha vezes que eu queria desistir de ser crente, porque eu olhava assim e falei: cara, eu acho que eu não consigo fazer isso. Porque é difícil, porque às vezes a gente vive, muitas vezes as pessoas pregam o evangelho muito light, dizer: mas só que às vezes não é. Tipo, hoje, graças a Deus, a gente não está num momento de perseguição, nem nada, né? De uma pessoa, sei lá, colocar a espada e você pintar você de bicho, queimar você vivo. Hoje não tem isso, graças a Deus, aqui no Brasil, né? Pode ter em outros lugares. Mas só que isso daqui desafia a nós, todo momento, a nossa convicção de fé. Será que a gente tem essa convicção de verdade? Aí ele vai continuar dizendo: quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Então, quem achar a sua vida, perdeu ela. E quem perdeu a sua vida por Cristo, esse achou a vida. Aí vai dizer: quem vos recebe, quem recebe o discípulo de Cristo, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quando você recebe o nome de Deus, você está recebendo a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe a Deus. Aí, da mesma forma, quem rejeita? Quem rejeita o nome de Deus, rejeita a Cristo. E quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. E aí vai dizer: quem recebe um profeta em qualidade de profeta,
receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer. Aí pronto. O que quer dizer com isso? Se eu trato um profeta como um profeta, eu vou ter recompensa de um profeta. Porque eu posso tratar um profeta como um crente normal. Não estou dizendo que você tem que endeusar as pessoas, mas você tem que saber tratar as pessoas com devido respeito na casa de Deus, reconhecer a unção delas. Não adianta você tratar um pastor como um irmão comum. Ele é alguém que Deus deu autoridade para ele. Não adianta tratar, por exemplo, um diácono, um presbítero, como um irmão sem valor. Por exemplo, o presbítero de Gilmar. Ele é uma pessoa humilde e tudo mais, mas ele é um presbítero. E um presbítero ele é como se fosse um segundo pastor. Entendeu? Então ele tem que reconhecer a unção das pessoas, reconhecer o agir de Deus na vida delas. E aí vai dizer, ó, e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade eu digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, veja que interessante, ele está dizendo, se você der um copo de água fria para um filho de Deus, você não vai perder seu galardão. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, os menores gestos para Deus têm valor. Se você der um copo d'água no dia da necessidade daquela pessoa, Deus não vai se esquecer disso. Ele vai te recompensar. Entendeu? Então Deus olha os mínimos detalhes. E aí, bom, daí, aqui vem a parte de João Batista, né? Que João Batista está preso e ele manda 2 discípulos. Aí esses 2 discípulos, eles vão lá para Jesus, porque João Batista, como estava preso, ele já estava começando meio que a duvidar. Por que ele estava vendo os milagres de Cristo? Na verdade, eu acho que ele nunca viu nenhum milagre de Jesus. E aí, ele batizou Jesus, anunciou, e aí preso ele questiona, ele falou, ele manda os discípulos dele e diz, ó, é isso mesmo que a gente estava esperando? Aí Jesus fala, dizei o seguinte para João, os cegos veem, os mortos ressuscitam, as enfermidades são curadas, os demônios são expulsos. E aí mandou isso para avisar João. E Cristo, de forma alguma, criticou João. Porque quando você está preso numa prisão, e pode ser uma prisão que nós temos na nossa cabeça, a prisão pode ser uma forma de pensar sua, uma doutrina que você está apegado, algo que alguém te ensinou e aquilo te limitou. E aí, quando você está preso, é normal você ter dúvidas. O Senhor ele não vai te destruir por causa disso. O problema é você se desviar por causa dessas dúvidas. João tinha dúvidas, mas ele continuou lá de pé. Ele continuou fazendo o trabalho dele. Tanto que ele foi preso por esse trabalho. Né? E aí, em nenhum momento ele deixou de fazer o certo. Então, isso fica como ensinamento. E aí ele vai dizer, aí quando os discípulos não foi, aí Jesus disse, o que vocês foram ver no deserto? Aí vai dizer, vocês viram um homem vestido bem, um homem rico? Fostes ver o que no deserto? Aí vai dizer, um profeta? Aí vai dizer, sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Aí vai dizer, porque dos que foram nascidos de mulher, João Batista é o maior. Ou seja, dos homens, basicamente dos homens que nasceram, ele foi o homem mais santo que existiu. Dos homens nascidos naturalmente, da carne. Mas ele diz, o menor do reino dos céus é maior que João. Porque o menor do reino dos céus, ele é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus é superior a quem é nascido da carne. Porque aí Jesus explica isso. E aí, na verdade, nesse aspecto eu não sei se eu posso falar bastante errado também, né? Porque assim, eu não sei se Cristo aqui está dizendo que João não foi nascido do Espírito. Isso aí que eu sei dizer.
Mas assim, ele diz que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista. Aí isso é um pouco estranho, né? Porque no caso do João Batista não faz parte do reino dos céus. Não sei se. Aí, pronto. Aí ele vai dizer, porque esse é o que está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo preparado diante de ti o teu caminho. E aí ele vai dizer que João Batista era o Elias que havia de vir. Eu não sei se vocês viram lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, que Deus disse que nos últimos dias ele mandaria o Elias para reconciliar o pai com os filhos e os filhos com o pai, com os pais, né? E aí sabe que Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. E aí os judeus, eles têm uma tradição até hoje, que na mesa deles eles guardam um assento reservado. Eles dizem que é para Elias, que é tipo esperando Elias voltar, né, para cumprir essa promessa. Mas só que no caso Cristo disse que Elias já voltou. Mas só que aí, quando ele diz que Elias já voltou, não é o Elias em si, é que João Batista veio no espírito de Elias. Como assim no espírito de Elias? Ele se vestia como Elias, ele pregava como Elias, ele pregava as mesmas mensagens de Elias diariamente, ele teve os mesmos inimigos de Elias, que eram as autoridades, os reis. No caso, ele enfrentou Herodes, foi preso por causa disso. Então, é nesse sentido que ele era o Elias, né? E aí vai dizer: desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Aí aqui tem duas interpretações para esse negócio. Ele está dizendo aqui, ó, desde o tempo de João Batista tem violência no reino dos céus e pela força se apoderam do reino dos céus. Aí alguns interpretam tipo assim, ó, para você entrar no reino dos céus é pela força bruta. Você tem que trabalhar com Cristo de todas as formas que você imaginar. Só tem um problema nisso aí, porque se isso estiver certo, a gente está dizendo que a salvação é pelas obras, é pelo que você faz. Mas a salvação não é pelo que a gente faz, é pela graça de Deus. Então a gente não é pelo nosso mérito ou esforço que a gente vai no céu, é pela graça de Cristo. Aí a outra interpretação é dizer que desde os tempos de João Batista se faz violência contra o reino dos céus, que é contra as pessoas do reino, que perseguia João Batista primeiramente, depois começou a perseguir os discípulos. Então é nesse sentido que eu acho mais plausível. E aí Cristo vai dizer: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos a flauta e não dançastes, cantamos nas lamentações e não chorastes. Aí porque vem o João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Vem o filho do homem comendo e bebendo e dizem: eis aí o homem comilão e beberão, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada dos seus filhos. Eu confesso que essa parte aqui eu não entendi muito bem, é um pouco complexa. Quando ele falou a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Alguns dizem que. Eu vi alguns dizendo, por exemplo, que a sabedoria que ele está dizendo aqui é o próprio Jesus Cristo. Porque a Bíblia algumas vezes personifica a sabedoria. Não sei se você sabe o que é personificar, mas é pegar um conceito abstrato e tratar aquele conceito abstrato como uma pessoa. Por exemplo, a sabedoria não é uma pessoa, mas ele está personificando ela aqui. Ele está falando. Em Provérbios, que fala que a sabedoria é Deus. Isso, que ela estava com Deus lá, Deus estava ensinando ela. Né? E aí, ele está personificando a sabedoria. Mas só que algumas interpretações vão dizer que essa sabedoria é o próprio Deus ou o próprio Cristo. E aí, ela é justificada pelos seus filhos. Então, tipo, as nossas ações, elas meio que vão justificar a sabedoria de Deus aqui na terra. Não precisa. Mas é que o nosso conjunto de ações, o nosso testemunho, vai justificar a grande obra do reino de Deus aqui na terra. É por isso que quando a gente dá um mau testemunho, é muito sério.
que tira a credibilidade de Deus aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz: a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Aqueles que fazem a boa obra de Deus, uma vida temente ao Senhor, esses dão um bom testemunho e justificam a sabedoria de Deus aqui na terra. E aí, por exemplo, aí aqui ele vai falar das cidades impenitentes, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que teve grandes milagres lá, e mesmo assim as pessoas não creram. E aí vai dizer que vai ter mais rigor para essas cidades no dia do juízo do que para Sidom, Tiro e Sidom. Por quê? Aí isso daqui me dá a entender o porquê um algo também. Porque quando ele diz vai ter menos rigor, significa, eu acho, né, que o inferno ele vai ter graus de tormento. Então tem pessoas que vão ser muito mais culpadas que outros. Então vão sofrer muito mais. Eu acho isso tecnicamente justo. Porque, por exemplo, para mim não seria justo, por exemplo, todos nós íamos para o inferno e chegar lá Satanás também para o inferno, e Satanás sofreu o mesmo que eu e vocês, sendo que ele causou toda a bagaça toda. Ele fez a bagunça generalizada. Então ele tem que sofrer muito mais mesmo. Aí, pelo que eu entendo é isso, vai ter mais níveis, né, de sofrimento para cada um. E aí vai dizer, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças a Deus, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por ocultar-nos essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Então Cristo está dando graças porque o Pai decidiu revelar as coisas escondidas dele para os pequeninos, para os ignorantes, para esses pescadores letrados aqui, né? Às vezes até eu estou aqui e penso que sei de alguma coisa, mas não sei de nada. Estou pensando que sei, estou preso na minha ignorância e não sei de nada. E às vezes uma irmã ali que não sabe nem ler, talvez ela tenha o verdadeiro conhecimento de Deus. Entendeu? O que eu sei muitas vezes é conhecimento de homens. Isso daqui, não a Bíblia, né? Mas eu estou dizendo, um conhecimento de teologia é conhecimento de homens. Um conhecimento até daqueles livros que a gente estuda é conhecimento de homens. Entendeu? Não estou dizendo que não é necessário. Tanto que eu estimulo esse tipo de conhecimento. Mas esse é o único tipo de conhecimento que eu posso dar para vocês. O conhecimento espiritual e de Deus, isso aí é só Deus que pode dar para vocês. Entendeu? O meu, para mim, se limita aqui. O meu conhecimento que eu posso dar, ele pode ter muitos erros, ter muitas e muitas variações, cada um vai dizer uma coisa, mas o conhecimento de Deus ele é pleno, não dá margem à interpretação, ele é certeiro. Então é esse conhecimento que a gente tem que buscar. Mas eu acredito também que o conhecimento de Deus ele pode emanar a partir do conhecimento que a gente tem de outras fontes também. Tanto que quando Paulo ele fazia estava escrevendo algumas cartas da Bíblia, ele usava termos ou parábolas que ele aprendeu lendo outros livros. Existe até a referência desses livros que ele lia na época. Então, é igual. É que fugiu o exemplo. Mas, por exemplo, é como se ele usasse a literatura da época para tentar explicar algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu pregar aqui e usar uma referência de nada, tá ligado? Acho que eu não vou fazer isso porque. Mas só para você ter ideia, tá entendendo? É uma literatura que existe nessa época. Naquela época existiam literaturas que Paulo citou. Por exemplo, no comecinho de João, do Evangelho de João, vai falar que no princípio a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está dizendo que a palavra era Jesus Cristo. No texto é escrito. Mas só que se ele for no grego, essa palavra é a palavra grega logos. Logos era um princípio criador de todas as coisas. Por quê? Porque os gregos eles tinham uma teologia, não era teologia, era uma filosofia de que existia algum Deus e esse Deus ele tinha um logos, um poder que ele criou que criava
todas as coisas. Não sei se dá para entender. E aí, João usou essa literatura deles para explicar o conceito de Cristo. Cristo não é uma palavra. Ele usou esse termo dos gregos pagãos para explicar para eles o Evangelho. Então, eu e você podemos usar termos, entre aspas, do mundo, gírias, para poder se comunicar e passar o Evangelho para outras pessoas. Entendeu? E isso é algo que existe, né? Aí, por exemplo, o conceito de carne e espírito. Talvez alguns não entendam isso que eu falo. Mas, naquela época de Paulo, existia o conceito da dualidade. Não sei se você já ouviu falar isso, ou estudar nesse momento. Que acho que era Platão que dizia que tinha o mundo das ideias e o mundo da matéria. Certo? Aí, ele dizia que o nosso espírito, digamos assim, ele estava preso na carne. E a carne era algo ruim, que prendia o nosso espírito. E quando a carne era destruída, o nosso espírito ia para o mundo das ideias, que era o mundo perfeito. E aí, quando Paulo muitas vezes fala da luta entre carne e espírito, na verdade, muitas pessoas podem não concordar com isso que eu falar. Ele está usando uma teologia pagã de carne, de matéria e de espírito, que eles criam na época. E aí ele usa essa, digamos assim, teologia pagã para poder explicar para eles o que é isso. Por quê? Porque a gente fala assim no Espírito Santo e fala no Espírito da gente. Mas o que é o Espírito? Você já parou para pensar? Tipo, o Espírito da gente, você pensa que é algo do mesmo formato da gente? Entendeu? É um conceito abstrato. Aí, eu não sei o que é também. Eu creio que tem vida após a morte. Creio no Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo age na gente? Porque ele também não tem forma. O Espírito Santo não tem forma. E como é que esse ser que não tem forma, como é que ele age no nosso espírito, que eu também não sei como é. Como é isso? Então, Paulo, ele usou essas analogias pagãs de matéria e espírito. Entendeu? Aí não estou dizendo, aí muitos vão dizer, você está dizendo que não tem carne e espírito? Não. Eu estou dizendo que Paulo, ele tentou representar a carne e o espírito que a gente tem da forma que os pagãos acreditavam para eles poderem entender. Não sei se eu consigo fazer vocês entenderem. Era tipo eu usar os termos do pessoal da favela para poder passar o evangelho para eles. Entendeu? Aí é tipo isso. É um assunto meio complexo, que eu também não entendo 100%. Mas eu sei que naquela época existia essa teologia do dualismo. Porque até então muitas pessoas acreditavam que, por exemplo, era só carne e acabou. E aí, por exemplo, aí quis fazer, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, tipo, aqui também vai a vontade de Cristo. Só quem conhece Deus é quem Cristo quiser revelar. É a vontade de Cristo revelar o Pai, mas para quem ele quiser. Mas ele diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é vontade de Cristo revelar o Pai para todo aquele que crê nele. E aí vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí vem, como é que Cristo diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve? Depois de dizer para os discípulos que eles vão ser perseguidos, mortos, que eles não podem amar mais os pais desde mais do que ele. Porque, tipo, uma vez eu pensei sobre isso, que muitas vezes eu estava com muitas dores espirituais, emocionais, angústias na minha vida, e quando você
vai para Cristo, você joga tudo isso no ombro dele. E você se alivia. Por quê? Eles tinham aquele, nossa, a gente vai morrer, vai ser destruído. Mas aí vem um jugo leve e suave. Mas você tem que ter que vai, nossa, Senhor, mas eu vou chegar lá e vou falar o quê? Mas você não vai precisar falar, o Espírito Santo vai falar. Então, tipo, o jugo leve e suave é tipo dizer que eles vão ter consolação e vai ter a companhia de Deus a todo momento. Toda hora vai ter. Então, a nossa consolação nessa vida não é em si os bens materiais, nem nada do tipo, mas é a presença de Deus, é a convicção de que Ele está conosco. E quando eu falo isso, muitas pessoas dizem: você está dizendo que a gente tem que pregar a teologia da desgraça, que é a teologia de dizer que você tem que viver na pobreza, não pode pedir coisas para Deus. É lógico que você tem que pedir, é o mesmo verso. Mas é o seguinte, não pode ser o foco da sua vida. A principal coisa tem que ser Deus. E aí quando eu falei, eu me lembrei de uma coisa, que foi aquela parte lá que eu falei, digno é o operário do seu salário, né? Quando o Cristo fala isso também, e falou para eles não levar nem ouro nem prata quando fosse pregar para as pessoas, era porque eles tinham que ter convicção do sustento que Deus faria para eles. Então, tipo, aquele que vive da obra, ele tem que ter a convicção que Deus vai sustentar ele, seja por meio dos irmãos que vão mandar contribuições, ajudar. Então, quando eles passavam de uma cidade para outra, um irmão ia hospedar eles, e por receber aquela palavra maravilhosa, imagine, todos estão condenados ao inferno, e uma pessoa te revelou a salvação. Cara, você tem que honrar ela, porque ela te trouxe a vida. Você não vai mais para o inferno, primeiramente por causa de Deus, mas depois por causa daquela pessoa. Ela te revelou a verdade. Então, tipo, aí por meio disso era garantido assim que Deus ia trazer o sustento e guardar eles em todo momento. Aí é isso. Deus abençoe. Muito obrigado. Caraca.